Olá, galera! Agora vamos falar das inequações trigonométricas. Bom, primeiro, quando falarmos em inequações, inequação, devemos lembrar das desigualdades, menor ou igual que, menor ou igual que, maior ou igual que. Tá certo? Vocês viram isso lá no estudo de intervalos, resolução de inequações de primeiro grau, segundo grau, ok? Agora aqui são as inequações trigonométricas, que são aquelas que vão envolver quem? As razões trigonométricas, Então aqui vejamos alguns exemplos, ó. Seno de x maior que meio, isso é uma inequação trigonométrica. Cosseno de x menor ou igual que raiz de 2 sobre 2, também é uma inequação trigonométrica. Aqui, tangente de x maior que raiz de 3, também é inequação trigonométrica. Gente, diferente da equação, na equação lá nós vimos que nós podemos ter uma solução, duas soluções, dependendo a equação, tá certo? Na inequação, você vai ter o quê? Você vai ter um intervalo de valores. Quando você fala lá, seno de x maior que meio, então quais são os arcos cujo seno vai ser maior do que meio? Então vocês vão ver que não vamos ter apenas uma, duas soluções. Vamos ter aí um intervalo de soluções. Ok? E como é que resolve isso? Então vamos aos exemplos aí. Então vamos pegar o primeiro aí. Seno de x maior que meio. Então a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte. Ver quais vão ser os extremos do seu intervalo. Estão lembrados disso? As extremidades de um intervalo, o valor inferior e o valor superior do intervalo, Então é a primeira coisa que você deve fazer. Então qual é o ângulo cujo seno é meio? É o ângulo de 30 graus, que aqui, de novo, nós vamos escrever como π sobre 6. Nós vamos fazer sempre em radiano, tá bom? Então aqui vai ser o π sobre 6. Ok? Mas você já sabe que lá no segundo quadrante também existe um arco cujo seno é meio. Esse arco, vocês estão lembrados, que é o de 150 graus, que nós já colocamos lá como 5π sobre 6. Tá certo? Agora, vamos pensar aqui no eixo dos senos, que é esse eixo vertical. Onde é que estão os valores maiores do que meio? Porque aqui, ó, exatamente aqui, está o nosso meio, correto? É aqui que está o meio, o valor do ângulo do seno, o seno do ângulo que é meio, tá certo? Então, onde é que eles vão ser maiores do que meio? Vai ser essa parte aqui para cima, vocês concordam? Ó, essa parte aqui que vai ser maior do que meio, ok? Agora, quais são os arcos compreendidos nesse intervalo aqui, nesse espaço aqui? O que eu tenho que fazer? Eu vou lá na circunferência e vejo de onde aonde ele vai. Ó. Ele vai começar do π sobre 6. Ele vai até onde? Até 5π sobre 6. Tá certo? Então, todos os arcos que estão aqui nesse intervalo vão ter o seno maior que meio. Ok? Lembrando, gente, que aqui, ó, como ele tem que ser maior do que meio, bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Estão lembrados disso nos intervalos? Bolinha aberta significa que a extremidade não pertence ao intervalo. Bolinha cheia significa que a extremidade pertence ao intervalo. Ok? Agora, como é que eu coloco essa resposta então? Como é que eu faço aí? Você coloca lá, solução, igual a x pertencente aos reais, ok? Tal que... Estão lembrados disso, gente? Lá no primeiro ano que vocês viram intervalos? Olha aí. Não era para jogar fora essa ideia, Então, esse x, o que é o x? É qualquer ângulo, E você sabe que o ângulo ele pode ser qualquer número real. Ou seja, aqui, ó, nesse intervalo aqui, quantos ângulos eu tenho aqui? Uma infinidade. Porque cada ponto aqui corresponde a um ângulo, Há uma correspondência aí bionívoca, lembra? E cada ângulo corresponde a um ponto, Aqui nessa circunferência. Então, como é que eu coloco esse intervalo? Olha lá, vamos lembrar. Você põe a extremidade inferior,
coloca lá o x maior que π sobre 6 e que é menor que 5π sobre 6. Então, olha lá, como é que eu coloco, né? Como é que eu escrevo o intervalo? Vamos lembrar aí, tá bom? Lembra que vocês viram ano passado com o professor Hashimoto, ó. Então, como é que eu leio isso daqui? Ó? O x ele é maior que π sobre 6, eu faço ao contrário aqui, ó. X é maior que π sobre 6, que é menor que 5π sobre 6. É assim que eu leio esse intervalo, ok? Então, é o arco que está compreendido nesse intervalo. Qualquer arco que for maior do que π sobre 6 e menor que 5π sobre 6, o seu seno vai ser maior que meio. É isso que nós descobrimos agora. Então, diferente lá da equação, na equação nós só tínhamos dois valores, lembram? Esse e esse. Né? Agora, na inequação, não. Na inequação você vai ter uma infinidade de valores. Você vai ter um intervalo. Tá bom? Vamos ao segundo exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Ó, o que eu tenho aqui? Cosseno de x menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Então, veja que agora eu tenho aqui, ó, né, o símbolo menor ou igual o quê? Tá bom? Então, primeira coisa, né, de novo, você vai ver quais são as extremidades que você tem aí, né? Quais são os arcos das extremidades. Então, raiz de 2 sobre 2. Para quem não lembra, o cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 é o de 45 graus. Que aqui nós vamos escrever como π sobre 4. Tá bom? Em radiano. Então, aqui eu vou ter, né, o π sobre 4 aqui, ó. π sobre 4 aqui. Mas nós sabemos que lá no quarto quadrante existe um outro arco, né, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Né? E quem seria ele? É você pegar 2π e tirar π sobre 4, não é isso? 2π menos π sobre 4. Fazendo a conta rápida, isso daqui vai dar 8 menos 1, 7π sobre 4. Então, o outro arco aqui é 7π sobre 4. Agora, veja aqui, ó. Como aqui está dizendo que o cosseno de x é menor ou igual que... Então, como eu tenho esse igual, significa que as extremidades pertencem ao intervalo. Ok? Então, já coloca a bolinha cheia para cá, né? Nos dois extremos. Agora, vamos ver onde é que nós temos o cosseno menor que raiz de 2 sobre 2. Porque aqui, ó, exatamente aqui, ele nos dá o raiz de 2 sobre 2. Para ele ser menor... eu tenho que pegar qual é a parte? A parte que vai para a direita ou a parte que vai para a esquerda? A parte que vai para a esquerda, correto? Porque eu quero ele menor que raiz de 2 sobre 2. Então, é esse intervalo aqui, ó, que vai daqui, ó, até aqui. É esse intervalo que me interessa. Ok? E onde é que estão esses arcos desse intervalo? Eles estão aqui, ó. Eu vou aqui na circunferência, né? E faço isso daqui, ó. Esses são os meus arcos desse intervalo. Então, todos os arcos que estão aqui, ó, nesse intervalo, né, eles vão ter o cosseno menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Ele pode ser igual, tá? Então, ele pode ser igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Agora, então, como é que eu monto essa solução? Então, vocês vão colocar lá que solução é essa, né? Vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que... Então, dá para eu colocar tudo isso daqui num só intervalo? Dá. Eu pego aqui o extremo inferior, π sobre 4, aí eu coloco, ó, olha aqui o menor é igual ao quê? Tá bom? Você não pode esquecer de colocar o menor igual a quê? Que o x, né? Que vai ser menor ou igual que 7π sobre 4. Ok, gente? Então, prestem bem atenção quando aparecer aí o menor, né, o igual que, maior ou igual que, né, significa que os extremos pertencem ao intervalo. Então, aqui na circunferência, você coloca a bolinha cheia para indicar que eles pertencem. E quando você for colocar na solução, não pode esquecer de colocar o tracinho embaixo, que esse tracinho significa que ele pertence ao intervalo. Tá bom? Até mais!